ungido, ele era um anjo ali, poderoso de Deus, a qual ele era chefe da guarda de Deus, ou seja, ele era um anjo de luz, ele era chefe da guarda de Deus, mas ele desobedeceu ao Senhor, e ele foi provado no fogo de Deus, e não foi achado nada de bom nele, ele foi precipitado nessa terra. Então Satanás, ele engana as pessoas nessa terra, iludindo as pessoas com falsas promessas, com ilusões, porque de fato, cada um daqueles que vivem no pecado é arrastado e iludido pelos seus próprios desejos, mas nisso, o pecado ele consumado, ele vai gerar morte, ele vai gerar na tua vida a morte espiritual, porque o homem, ele é ticônomo, ele é constituído por espírito, alma e corpo. Mas quando você anda no pecado, você anda na desobediência, essa palavra mostra que você está morto espiritualmente. Porém, quando você se dobra ao Senhor Jesus Cristo, entrega o teu caminho a Jesus e deixa a tua vida ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus adentra a tua vida, o Espírito Santo vai fazer morada dentro do teu interior, do teu ser. Para isso é necessário que você venha se arrepender do pecado, porque o Senhor Jesus Cristo, ele disse, aleluia Jesus, que o Senhor Jesus Cristo, ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Foi Jesus que disse isso. É necessário que tu venha negar tuas vontades, é necessário que você venha abandonar a prática do pecado. Nós não estamos falando aqui acerca de uma doutrina de religião, nós estamos aqui falando da palavra de vida, porque este país ainda nós temos liberdade de pregar o Evangelho de Cristo, agora o poder de Deus para a salvação. Mas até o dia de hoje, desde o tempo de Cristo, quando ele estava nessa terra, até os 33 anos de idade, quando ele morreu e ressuscitou, e depois apareceu muitas vezes aos seus discípulos, durante 40 dias nessa terra, de todas as formas possíveis. Depois ele voltou ao Pai após ter consumado a sua obra, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele ainda vai voltar para essa terra. Essa palavra é pegada aqui, da Zelândia, Itaguatinga, no plano piloto, no Brasil, em qualquer lugar, porque aqui nós temos liberdade de pregar, mas tem nações que as pessoas estão morrendo por conta dessa palavra. Então, a palavra do Senhor, já no período de Jesus nessa terra, ele advertiu cidades daquela época que não haviam crido, e ele disse que Sodoma, aquela cidade que foi destruída, que desceu fogo do céu, porque o pecado era tão terrível lá, que o Senhor destruiu aquela cidade. Diz que vai haver menos rigor no dia do juízo com aquela cidade, do que com aquelas cidades que não haviam crido. Quanto mais hoje, que nós temos toda essa liberdade para pregar, para ouvir da palavra de Deus. Nós temos templos aqui em todo local, para ouvir as palavras do Senhor, para poder ser curado, ser sarado, ser tratado. Quão rigoroso será o julgamento do Senhor para a nação brasileira. Eu falo isso porque eu estou dentro de um hospital, de um dos maiores hospitais de Brasília, e eu pego o Evangelho todos os dias lá, e muitas pessoas pegam um exemplar da Bíblia que os missionários entregam e jogam no lixo. Mas essas palavras aqui que nós estamos anunciando, palavras de vida, Jesus disse, as minhas palavras, foi Jesus que disse, são espírito e vida. Muitos jogam ela fora. Quando recebe um panfleto na rua, joga fora. Quando recebe um exemplar da Bíblia que os gideões entregam, jogam fora. Mas essas palavras aqui, o livro de Apocalipse, capítulo 20, vai falar que vai chegar um dia desse julgamento, desse juízo, e ele vai dizer que todo aquele que não tiver o nome escrito no nome da vida, esse vai ser condenado, porque o livro da vida é o livro do Cordeiro, é o livro do Senhor Jesus. Quando você faz aliança com o Senhor Jesus, o teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro.
E ele vai falar acerca de duas ressurreições. Em Apocalipse capítulo 20, a ressurreição para a vida eterna. Ele vai dizer: bem-aventurados e santos aqueles que se encontram o nome escrito no livro da vida, porque esses não sofrerão o dano da segunda morte. Porque nesse período, isso vai ser acontecimentos futuros. Nesse período, Satanás, aquele que engana as nações, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Aí com esse mesmo texto, vai dizer que a besta e o falso profeta também são acontecimentos futuros, que está próximo de acontecer. Vai se levantar um homem que vai enganar todo mundo. Ele vai se dizer que é Deus. Ele vai dizer que tem a solução para todas as situações dessa terra, para a saúde, para a economia, para todas as coisas. Porque a nação de Israel, a nação que rejeitou Jesus, de fato muitos judeus têm rejeitado ele até hoje. A nação de Israel ainda está esperando o Messias esse que nós estamos pregando para você, o Cristo, o Salvador. Até hoje eles rejeitam. O que eles vão receber, o que eles esperam, vai ser o homem do pecado, o homem da iniquidade, a qual 2 Tessalonicenses capítulo 2 vai dizer que ele vai se levantar nessa terra. Nesse período, meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, você que me ouve, a igreja do Senhor Jesus Cristo não vai estar mais nessa terra. Aí as pessoas, vai se levantar esse, a qual ele vai enganar muitos. E de fato, um dos maiores sinais que isso está próximo de acontecer, que é descrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, é as pessoas abandonarem a fé salvífica, a fé verdadeira em Jesus Cristo. Aqui nessa terra você pode ter fé no que você quiser. Aqui na nação brasileira você tem liberdade para acreditar no que você quiser, mas para entrar no céu, para receber a vida eterna, somente através do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele diz que a porta é apertada, é estreita, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição.